Obrigado, bom serviço. Eu não sei se eu liguei para funcionar aqui normalmente. Posso ir, tio? Tá tudo certo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cá estamos nós, dirigindo a nossa residência. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017. O tempo está abafado, calor, muito agradável a temperatura, principalmente aqui em cima da moto. Mas temo que no meio do caminho possa encontrar chuva. Espero que não, mas se encontrar, paro, ponho a capa e continuamos a vida. Não sei se vocês viram ali, eu falei com um policial, eu acho que eu não consegui filmar. Mas um garoto hoje, aí mais ou menos na hora do almoço, 2, 3 da tarde, pegou o carro do pai e e capotou o carro ali na frente da empresa. Aquele pedaço do quarteirão tá interditado por conta de perícia, por conta de um monte de coisa. E não causou grandes estragos, o menino mesmo não aconteceu nada. Pegou 2 carros, infelizmente 2 carros de funcionários da empresa. Só que também foi relativamente leve o prejuízo. Pro cara, realmente o carro dele capotou. Então ficou ali, o prejuízo vai ser grande. E vamos ver como é que isso vai se desvencilhar para não prejudicar, ou para prejudicar o mínimo possível de pessoas. Hoje é um dia corrido, pouco tempo para fazer as coisas. Na verdade, não fosse o fato do Cauê não estar bem, eu ficaria um pouco mais hoje, mas não quero deixar ele e a mãe dele lá muito tempo sozinhos, porque se precisarem de mim eu tô por perto. Inclusive a mãe dele mandou comprar aqui um iogurte e uma caixa de morango, enfim. Não sei bem onde é que eu vou parar pra ver isso, se é que eu vou. Se ela me pede isso na hora do almoço, eu poderia até tentar, né? E lá vamos nós. É uma incógnita, não dá pra saber se eu vou pegar chuva ou não. Aqui tá ameaçando, acho que daqui a pouquinho chega a chuva. Bela motinha, hein? Bom, no último curtinho, né? O vídeo anterior foi curtinho porque depois que eu saí do fornecedor, eu descobri que a bateria da filmadora estava acabando. Provavelmente eu pus ela no bolso e ela ficou ligada. A gente encosta aqui no botãozinho e ela liga. Então ficou ligada sem fazer nada, gastando a bateria. Quando eu fui acionar de novo para nossa conversa, para vir de lá até aqui, não estava mais funcionando. Já tinha acabado a bateria. Aliás, estou atrasado nas resenhas. Aí já tem 2 filmes para eu, no mínimo 2 filmes, né? Para eu resenhar, para eu... Não gosto de passar quando está aberto pro pedestre. Quando fechar pro pedestre, mesmo que seja ali, aí eu vou. Pronto. Agora eu vou. Quarta-feira. Dia bonito, fez um calor forte já hoje.
arrumei aqui alguns assuntos pra gente falar. Semana passada, semana retrasada, algum tempo atrás, alguns vídeos atrás aí, eu falei sobre a infelicidade que já chega a incomodar a questão de que é infelicidade mesmo, é um sem querer ou é proposital. A gente chega a deixar de querer ser inocente, né, com esse tipo de situação. Nesse vídeo anterior eu estou falando sobre a infelicidade da Dove, né, sobre aquelas propagandas de muito mau gosto, de muito mau grado, onde a pessoa é preta, tira a camisa, depois de Dove ela fica branca. Aquele conceito, a questão é, não, nós não quisemos dizer isso, nós não tem nada a ver com isso, nós nunca tivemos preconceito. Mas, cara, pra que você vai arriscar a dúvida? Pra quê? Pra quê? E aí a Dove ainda, o problema é ainda maior. O problema é ainda maior com o Dove. Porque é a terceira vez que sai alguma meleca. Já teve 2 outros casos nesse sentido de confusão, de... Ô brother, você vai deixar? Não, a gente vai andar, não vai? Tá bom então, obrigado. E aí fica aquela coisa, mas de novo foi sem querer? Alguém... Alguém está errando aí na conversa, né? Alguém está errando na dose ao planejar, ao executar e ao aprovar essas campanhas, né? E eu até posso acreditar que pode haver um engano, pode haver um profissional na área de marketing que se enganou e tal. Mas aí 2 coisas. A primeira, passa por todo mundo, passa por uma direção, passa por... Assim, o cara da agência de propaganda errou. Ok, mas passou pela Dove, passou pela supervisão, passou por... Cara, isso passou. E foi, e tudo certo. Não é possível que ninguém nesse meio de caminho notou que podia haver problema. A questão é a possibilidade de haver o problema. Pra que arriscar? Eu dou o benefício da dúvida, sem problema algum. Mas pra que arriscar ofender? Pra que arriscar que alguém se sinta ofendido com o que você está fazendo? Que tal não arriscar? Cara, usa outra frase, usa outra representação. E aí, beleza, eu já falei aquilo, né? Então, agora eu vou só para um outro lado. Agora, o papel higiênico personal... não é porque o Cauê Moura falou hoje não, tá? É porque eu vi ontem ou anteontem essa conversa aí. Cara, assim, lançou aí, teve a super feliz ideia de lançar um papel higiênico preto. Ok, cara, use quem quer, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser verde limão, pode ser preto, não tem problema, é só um papel higiênico, só limpar a bosta. Pronto. Não, cara, não. Qual é a grande ideia da personal? Black é novo, black é original, black is beautiful. Ai, meu saco, ai, o meio do meu saco. Minha nossa, mas vai ser burro assim na casa do cacete. Assim, não é possível que não tinha uma pessoa com mais de 40 anos dessa campanha ter passado e não ter pensado nisso. Não é possível. Nos anos 60, todo aquele movimento Black Power nos Estados Unidos, contra uma opressão, contra um regime de separação, contra o racismo descarado do estadunidense, que ele na verdade continua sendo, só que claro, por conta de uma ou outra coisa, diminuiu aqui, aumentou ali e dane-se.
Eu até costumo dizer isso, eu prefiro o racista estadunidense do que o racista hipócrita disfarçado brasileiro. Que o brasileiro não admite. Não é racismo. Não é. Eu gosto de você, eu só não vou te contratar. E o de lá vira e fala: cara, não vou te contratar, não contrato negros. Pronto. Eu acho que isso é menos ofensivo. Eu tenho certeza que isso é menos ofensivo. Tá? Mas volto aqui. Black is beautiful é uma das frases lema daquele movimento Black Power, da coisa dos negros gritando: eu sou bom também, me respeitem, eu sou um ser humano, me incluam. É aquele grito enorme, gigantesco e bonito, necessário de alguém que foi vítima, tá? E aí alguém vem usar essa frase para papel higiênico. Aí, cara, mas não tem nada a ver. Quem se sente assim, o problema é de quem vê assim. Cara, mais uma vez eu pergunto, pra que arriscar? Pra quê? Pra quê? Eu dou realmente o benefício da dúvida. Pode ser que tenha passado por todo mundo, e todo mundo na maior inocência, no orgulho do papel higiênico novo que eles estavam criando. Ficou legal, cara. É uma homenagem. Uma homenagem a quê? Pega o Black is Beautiful e passa no cu. Mano. Não precisa, né, cara? Não precisa. É assim. Personal, não começa, cara. Vai lá, pede desculpas. E pronto. Pede desculpas assim, ó. Fechou. A gente finge que não ouviu e deixa tudo quieto e tá tudo bem. E ao publicitário que bolou isso, cara, vai pescar, cara, vai, sei lá, vai estudar zen budismo. Cara, vá pro inferno, velho. Para de ser publicitário. Não faça isso em 2017, num período tão perigoso da nossa história. Não abra esse precedente, não ponha essa discussão em pauta, não precisa. Nossa, cara, mais um dia daquela farra do boi, né? Fã, vamos lá. Olha que ponto da hora, mano. Turbão. Aí... Ontem eu recebi um WhatsApp de uma querida amiga. Novamente eu esqueci da meia no pé. Não adianta eu ter se eu não lembrar, né, cara? Ontem recebo um e-mail de uma amiga muito querida, muito querida. Trabalhou comigo numa empresa também muito querida, de ótimas lembranças, de ótimas relações, de amizade, de carinho, enfim. Que eu só saí por uma questão de preservação do futuro. Vamos lá. Não quero fazer mais citações para não abrir mais possibilidade de identificação. Sei que a pessoa não tem o menor objetivo de sequer me converter. Mas, enfim, seguimos. Dizia o e-mail que dia 31/10
é o famoso Halloween. E que é uma festividade, incorreta, é uma festividade que não agrega nada, não ensina nossas crianças. Na verdade, cara, eu sei que o que eles querem dizer é que, nós justo uma bujudona aí na nossa frente. Aí a gente vai ter que sair, né, cara? Deixa eu sair daqui. Hoje tá complicado o negócio, bicho. Aí a bujudona andou. O que eles querem dizer, o que esse texto quer dizer é que é uma festa do diabo, é uma festa dos mortos, é uma festa das bruxas, né? Originalmente é isso, é festa das bruxas. Isso é contra o blá 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 blá. Enfim, mas tentaram colocar um texto com uma abordagem didática, inclusive vem linkado a um vídeo de uma suposta psicopedagoga. Ela se apresenta como psicopedagoga. E aí ela começa a falar as mesmas coisas no vídeo, de que a festa de Halloween não agrega valor às nossas crianças e tal. Deixa eu passar, bro? Obrigado, hein? E que não tem utilidade cultural e que... Aí depois ela entra, claro, ela não ia resistir, né? Aí ela entra com a coisa de que é bruxa, é mortos, é sobrenatural e é o caramba 4. A coisa mais feia do mundo é olhar teu pé aqui fora, né, bro? Olha que pé bonitinho. Filmado aqui pro meu YouTube. Vocês dois da esquerda, vocês erraram, né? Vocês erraram, vocês vão ter que vir pra cá agora, né? Não dá pra ir o tempo todo pra ir, né? Enfim, e também tá citando que tá aprovado ou tá rodando na Câmara um projeto de lei que institucionaliza o dia 31 de outubro como o dia é mais ou menos o dia do evangélico. Tá? Assim, é complicado e rápido que eu quero comentar isso, de que assim, parabéns, nosso Estado laico agradece, mas qual é a moral que nós temos, cara? 10 feriados do ano, de 10 feriados do ano, 8 são feriados católicos, pura e simplesmente católicos. Então, cara, aí, pô, fica meio sem argumento. Porque todo mundo é a favor do Estado laico até mexer com o seu santo. Até tirar o feriado do santo dele. E aí é complicado, né, cara? E aí que moral a gente tem pra falar pro evangélico? Cara, você quer criar um feriado, uma data comemorativa pro evangélico no Brasil? Não é nem feriado, vai, mas uma data comemorativa, ok, pra se lembrar e tal. Ok. Vamos lá. Bom, é incoerente tanto quanto todos os outros feriados católicos, porque não há um feriado muçulmano, não há um feriado israelita, não há um feriado budista no Brasil. Mórmon, não há nenhum. Mas, enfim, a gente aqui brinca, finge ser laico, né? E eu ainda imbecil, ainda me ofendo quando alguma coisa fica fugindo, novo fator legal fica fugindo ao Estado laico novamente. O fingimento é meu, na verdade, né? Quem tem que se danar sou eu, né? Beleza, ok. Se foi aprovado ou se vai aprovar, não tenho dúvida que vai aprovar. Não tenho dúvida. A bancada evangélica é forte, E a ideia é usar simplesmente
ideia mística trouxa da festa do Halloween. Eu acho a festa do Halloween uma ridicularidade, uma importação de brincadeiras estrangeiras. Mais uma. Eu acho besta, eu acho trouxa, eu acho... Não vejo a menor graça, não vejo graça em dar doce para as crianças, não vejo nada. Não tem nada que se encaixe em alguma coisa que eu falo, ah, tudo bem, isso é divertido. Não é. E eu tenho um filho pequeno, tá? Se eu pudesse não colocá-lo nisso, eu não o colocaria. O que acontece é que daqui a pouco ele vai me pedir, eu vou ficar dando volta com ele no condomínio no dia 31, com ele fantasiadinho de fantasminha ou alguma coisa assim, e a gente pedindo doce. Eu acho que a gente só não fez ainda por causa dessa questão do doce, né? Mas enfim, bom, eu não posso deixar de registrar o meu sarcasmo, a minha risada de sarcasmo mesmo sobre esse disfarcezinho de dia 31. Ah, não, a psicopedagoga falou que é prejudicial às crianças. Não, cara, vocês acham que é a festa do diabo. Para! Olha isso, muito bom, você viu e ficou lá. Não tem boa notícia para você de carro hoje, cara. Nesse pedaço que nós estamos. Você vai ter um tempo de conforto sentado no banco do teu carro, ouvindo música e curtindo a vida adoidado. Ah, cara, você tem certeza que não dá? Caramba. Hein, fã? Bobinho, né? Bobinho, né? É festa do diabo. Então não vá, então não curta, então não brinque. E pronto. O que me irrita é a mania dos outros de mudar o comportamento dos outros. Não concorda com o comportamento, não faça. Você pode até criticar. Mas, cara, criar lei, começar a encher o saco com essas coisas, é aí que enche o saco mesmo, porque para as crianças é uma brincadeira inocente, sim. E falo mais, existe tanto misticismo e tanto terror real, forçado na sua religião, aquela que promete queimar eternamente na lava do inferno o pecador, que fica chato para você ficar falando sobre isso, né? E aí eu faço de novo o paradigma do bem e do mal. Se o diabo é ruim, se o diabo pune os maus, ele não pode ser considerado ruim, ele é bom, ele cumpre uma tarefa. E o paradigma do bem. Se Deus é todo bondade, como é que ele permite que algum filho seu queime eternamente no fogo do inferno? Então, cara, não é me responder. Não me respondam se não quiserem. Livre-arbítrio, vai cagar. Vai cagar. Pego o meu filho e falo, ó, se foda, você que vai ter que escolher. E dane-se. Ai, se ferrar. Tenho paciência para esses dogminhas. E além daí, é o mistério da fé. Aí não pode mexer, porque é o mistério da fé. O mistério da fé é cômodo, né? Ele trava a conversa, ele trava o cérebro, ele trava a dúvida. Mas enfim, não quero ficar falando sobre isso. 31/10 é escolhido, não é aleatoriamente. E não é só uma briga da questão do Halloween. Não é uma suposta tentativa de eliminar o conceito do Halloween. Aliás, o Halloween, eu que fui criado na periferia, não existe, tá? Pelo menos na minha infância não existia. A gente via filmes, desenhos sobre isso, sabia que era um costume dos Estados Unidos. E só. Nunca existiu. De uns tempos pra cá, de uns 10, 12 anos pra cá, que eu tenho notado, que eu tenho visto a molecada brincar disso, fazer isso.
Começou com algumas escolas de inglês. Depois isso foi entrando. Hoje nos condomínios tem. Deve ter ruas, né? Ruas que façam brincadeiras sobre isso e tal. Mas enfim, não quero nem entrar na conversa cultural, né? No conceito cultural dessa brincadeira aí. Eu quero entrar... Tá errado, bro. Mas não xingou. Não xingou. Ele fez um ok, beleza, então tudo bem. Você vê como não precisa? Voltemos. O 31/10 é porque 31/10 é uma data comemorativa do protestante. Eu, cara, particularmente, vejo as ordens protestantes atuantes, principalmente hoje no Brasil, e as considero completamente fora do que até o próprio protestante inicial, Martinho Lutero, pregou, brigou e tal. Tem histórias, ele era um cara de uma posição muito firme e um feroz crítico com justiça dos conceitos e das formas de agir da Igreja Católica. E ele era um doutor em teologia, cara. Ele manjava muito, 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 muito. Ele lutou contra as questões muito claras e corretas que se devia lutar contra mesmo na época, como, por exemplo, a cobrança de indulgências. A igreja tinha uma receita enorme de toda a população por conta da cobrança de indulgências. Era vender o reino dos céus, efetivamente. Efetivamente. E Martinho Lutero era o cara que lutava contra isso. Ele era contra a igreja arrecadar dinheiro de pobre, de rico, de qualquer um, para construir suas igrejas. A figura dos papas, inclusive, eram figuras riquíssimas. Eles já eram ricos, muito ricos. Então a Igreja Católica estava num momento realmente muito tenebroso. Era o auge da sua sacanagem, né? Do seu domínio, né? Financeiro, poderio. Os reis eram completamente reféns das autoridades eclesiásticas. E as ideias de Martinho Lutero, não só num conceito ético, mas num conceito político, eram muito interessantes para muitos reis. Pô, peraí, eu fico morrendo aqui com um monte de... O rei pensando, eu fico aqui morrendo com um monte de grana para essa igreja, tenho que ficar preocupado o tempo todo com o meu relacionamento com o cara e tal. E esse aqui, esse senhor bastante culto, bastante poderoso, ele tá querendo tirar isso. Acho que eu vou na onda dele, vou começar a falar que eu fui convertido. Martinho Lutero, na verdade, não fundou nada assim não, agora nós somos uma igreja cristã protestante. Não! Seus seguidores e suas linhas, e não foi só ele o único protestante à Igreja Católica na época. Isso é muito importante, se delimitar o conceito, a correção do conceito, dos motivos específicos do Martinho Lutero. Tá? Ele foi perseguido, ele foi considerado herege, ele conseguiu abrigo em nobrezas que concordavam com ele já. E isso se espalhou mais rapidamente, as ideias dele se espalharam mais rapidamente, justamente porque ele tinha a Alemanha, um alemão, né? A Alemanha tinha na época uma invenção nova que veio muito a calhar para a agilidade dessas ideias ser distribuídas a muito mais gente, que era o Gutenberg, um joalheiro, né? Que teve a feliz ideia de construir um equipamento que era capaz de produzir livros em massa. Que matou a profissão do copista, né?
que era o cara que até antes de Cristo, muito antes, era o cara responsável pela duplicação, pela multiplicação de livros. Um copista levava um dia para copiar 2, 3 páginas. A imprensa demorava 2, 3 dias. A imprensa é essa máquina, né? Demorava 2, 3 dias para copiar um ou mais livros, né? Tá no meio, tá errado, pô. Nem quis olhar, não quero ficar nervoso. Enfim, captamos sim nobres motivos para essa tentativa de desvinculação, que depois teve sucesso. De desvinculação com a Igreja Católica, porque essa desvinculação vinha de motivos puramente justos, de contestações a práticas extremamente incorretas da Igreja Católica da época. Tanto que não só gerou uma nova forma de cristianismo, que depois tomou força no mundo todo, que é o protestantismo, quanto fez com que mais tarde a própria Igreja Católica revesse seus conceitos. Isso é muito importante que se diga. Você não consegue me ver? Isso é muito importante, tá? Imagina ontem, se eu parasse aqui, tava fudido, ia ter que empurrar minha moto na rua. Enfim, falei da parte boa. E aí, diz que tem mais detalhes, eu preciso dar uma olhada melhor sobre a questão de Martinho Lutero em si. Tá? Mas tem uma coisa muito importante. Essas regras, essas teses que ele defendeu em seus doutorados teológicos, elas não se compunham só desses gritos de justiça por essas práticas terríveis da Igreja Católica da época. Cobrança de indulgência, cobrança de unção, cobrança de tudo para que se enriquecesse mais. Também nessas teses estava como é que eu posso dizer? Talvez o início, né? Talvez o início de uma catástrofe que aconteceu lá na década de 1940 em diante, que é o antissemitismo, né? Vamos deixar claro que o cristianismo crescendo, era natural que o antissemitismo crescesse, porque o cristianismo claramente coloca, registra e figura o judeu como o assassino de Jesus Cristo. Tá lá, a história é essa, e acabou. Não tem conversa sobre isso. É isso e acabou. Então, cara, à medida que esse movimento cristão vai crescendo até se tornar quase universal, vamos dizer que ele alcançou mais da metade da população do planeta. Não sei se alcançou mais da metade da população do planeta, mas muito perto dela. Era natural que ideias antissemitas fossem entendidas também. Claro que muitas linhas passaram a também defender uma questão de que quem o matou foi o judeu da época. A filosofia judaica não tem nenhuma questão Inclusive eles aceitam a existência de Jesus Cristo, inclusive como um profeta. Tá? Deixe-se claro que a condenação dos judeus é ao flagelo e não à morte. Quer dizer, teoricamente, né? Teoricamente. Os líderes judaicos da época, os líderes, os senhores lá, né?
dos templos, foram eles que decidiram pelo flagelo. E aí, um suposto plebiscito popular automático, Pôncio Pilatos ouviu a multidão de judeus que pedia a morte de Jesus Cristo. Qual não é a surpresa ao ver Adolf Hitler, anos depois, no seu livro Mein Kampf, elogiar efusivamente a figura de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, ele não tinha o que ele declarava nas suas teses não era um antissemitismo. Não gostamos de judeus. Não. O que Martinho Lutero escrevia era: quando é que vamos nos livrar desta raça? Quando é que vamos puni-los? Enfim, é ódio puro. Não é destilado em porções, é derramado. Ódio completo. Tá? Isso é muito forte. Não é à toa que Adolf Hitler, não dá para se falar que Adolf Hitler era um seguidor do protestantismo. Ao contrário, ele tinha muito apoio na Igreja Católica. Na Igreja Católica, tá? Tanto que durante alguns anos o Papa fazia um pronunciamento no dia do aniversário dele, tá? O líder alemão, na verdade austríaco, mas a Áustria era do Reino da Alemanha, mas não dá para se desprezar que as ideias das teses de Martinho Lutero foram realmente muito levadas em conta. Eu não estou considerando o evangélico nazista não, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas eu termino dessa forma. Eu acho até que a vertente evangélica que hoje a gente vê no Brasil atuante, ela é uma vertente que tem muito pouco a ver com as ideias iniciais de Martinho Lutero, aliás, com as ideias venais de Martinho Lutero. E para quem se revoltou com a Igreja Católica, principalmente pela cobrança de salvação, de indulgência, fica um pouco chato falar sobre isso. Citar Martinho Lutero como o seu representante, o seu líder, sendo que vocês fazem exatamente o que ele criticava, ou seja, cobrar algumas coisinhas, o tijolinho, o lenço abençoado, a lasca da madeira e assim da madeira da cruz e assim por diante, tá, gente? Pensemos sobre isso. Um abraço, até mais.